Irmãos, nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. É sempre bom reforçar, né, para aqueles que porventura estejam nos visitando ou estão acompanhando, que a Confissão de Fé de Westminster, ela é um documento produzido por um grupo de teólogos que foram convocados para, em assembleia, apresentar um resumo da fé cristã. E aí foi apresentado este resumo através deste documento que ficou conhecido como a Confissão de Fé de Westminster e os seus catecismos, breve catecismo, catecismo maior, que é basicamente as mesmas doutrinas, mas articuladas em formas de perguntas e respostas e com algumas aplicações. Então vale a pena você também conhecer os catecismos. Nós temos aqui estudado a confissão, mas vale a pena você acompanhar também através dos catecismos. Lembrando que no último dia 31 de outubro foi o dia da Reforma Protestante. E essa confissão é exatamente uma síntese do que é as doutrinas reformadas, como nós as vemos a partir das Escrituras. Naturalmente que não é um livro como se fosse uma revelação de Deus. Nós temos a Bíblia mais a confissão de fé. Não é isso. Nós só temos como revelação de Deus a Bíblia. Ela é a única regra de fé e prática. Mas se você quer uma síntese, mas o que a igreja crê sobre predestinação, sobre batismo, sobre obras, sobre fé, você tem um documento que vai dizer o que ela crê, e fundamentando nas Escrituras. Este documento é este que a gente tem estudado, que é a Confissão de Fé de Westminster. Nós estamos no capítulo que diz da fé salvadora, da fé salvadora. A confissão, ela está interligada aos assuntos. Você que tem vindo desde o início, depois chega em casa, dá uma olhada no índice da confissão, e aí você vai conseguir relembrar, olhando os títulos, você vai dizer, não, lembro do que a gente estudou sobre isso, sobre aquilo outro, porque essa forma como é organizado é importante, embora não tenha como a gente fazer tudo numa aula, né? Então a gente divide em várias aulas, mas entendê-la como uma sequência é fundamental para que os assuntos façam sentido. Nós estamos dentro de um bloco, por exemplo, que lida com aquilo que acontece em relação à salvação a nós, indivíduos. Muitas coisas sobre salvação acontecem fora de nós. Jesus se encarna, Jesus vive, Jesus cumpre a lei, Jesus morre na cruz do Calvário. São coisas que estão acontecendo em nosso favor, mas fora de nós. Mas existem coisas da salvação que acontecem em nós. Essas coisas que acontecem em nós chamamos da obra da salvação subjetiva, ou a obra interna da salvação, aquilo que está relacionado individualmente com as pessoas. Nós já vimos diversos aspectos disso. Nós vimos sobre a ideia de vocação eficaz, que é esse chamado específico que Deus faz ao coração do ser humano. Enquanto alguém prega a palavra, vai algo e toca no coração. Isso é chamado de vocação eficaz. Nós vimos que a partir desse fato, nós entendemos a ideia da santificação. E foi uma aula toda que a gente trabalhou só sobre santificação. E hoje a gente vai falar disso que nós temos, nós que somos filhos de Deus, nós que estamos nesse relacionamento com Deus, que é aquilo que nós chamamos de fé, de fé. Fé é uma palavra muito usada, todos a usam, mas muitas vezes pouco definida, né? E eu gostaria que você me respondesse, o que é fé? Se alguém te perguntar aí fora, o que é fé? O que você responde? Oi? Não sei, eu estou perguntando. O que é fé? Afinal de contas, você é crente, você vai na igreja, você fala tanto que precisamos ter fé. O que é fé? Acreditar em alguma coisa, Convicção de fatos que não se veem. Essa é uma definição bíblica até. Essa que a Idália deu, olha lá em Hebreus capítulo 11. Vamos ler agora o verso 1 então? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa é a melhor definição de fé, dada por um próprio verso bíblico. A fé, volta lá, olha de novo, é a certeza.
Então não é uma possibilidade, não é uma hipótese, não é uma coisa que você acha que pode ser, mas pode também não ser. Não, é uma certeza de coisas que se esperam. Então é a certeza de algo que vai acontecer. A convicção de fatos. De fatos. Por que isso é importante? A fé não é algo fora daquilo que de fato acontece. A fé não é acreditar em qualquer coisa. Essa é uma definição muito comum no mundo, acreditar. Isso é uma fé. Mas, por exemplo, eu não posso ter uma fé que esse banco vai levitar. Eu não posso ter, isso não é fé. Alguém diz, eu tenho fé que esse banco vai levitar. Não, você não tem fé. Você acredita em algo que não tem nenhum fundamento de que possa acontecer. Percebe? Fé é a convicção de fatos que não se veem. Você não vê acontecer. Por isso que é fé. Mas é um fato real. Não é algo inventado, não é algo criado da mente. E isso é muito forte porque na nossa cultura as pessoas confundem pensamento positivo com fé. Então as pessoas dizem muito assim, a gente precisa ter fé. Mas aí você conversa, mas fé em quê? Como que essa fé, você acredita no quê? Aí você vai ver a pessoa, na verdade, ela está tendo uma crendice. Então fé e crendice é muito diferente. O nosso país é um país onde as pessoas creem em qualquer coisa. O ser humano, na verdade, é um ser muito adepto a crer. De certa forma, isso tem a ver com a nossa constituição. Quando Deus faz o ser humano, Ele faz lá em Gênesis capítulo 1 e depois Gênesis 2, descrevendo melhor quem é o ser humano, Ele faz ele de um elemento da terra, da matéria, faz um boneco de barro, e Ele sopra sobre esse homem o fôlego da vida que vem do próprio Deus, e aí o homem passa a ser alma vivente. Então o ser humano não é um ser só material, não é um ser só de matéria, de fisicalidade. O ser humano é um ser físico, matéria, mas também é um ser com uma dimensão espiritual, porque ele foi criado desta forma. Quem nós somos? A união dessas duas partes, da parte material com a parte que nós chamamos de imaterial. A Bíblia chama de espírito, de alma, são sinônimos desse mesmo aspecto da realidade do ser humano. Então esse fato do homem ser assim, ele é um ser criado pronto para se relacionar com coisas materiais, que é o mundo criado, as coisas que ele toca, que ele vê, mas também ele é criado para se relacionar com coisas espirituais. Afinal de contas, ele não é só matéria. O homem foi feito com aquilo que nós chamamos do senso de divindade, ou senso divinitatis. É uma sensação de que nós precisamos do espiritual. Nós precisamos do espiritual. Naturalmente que esse espiritual é voltado para Deus, que foi quem o fez. O homem foi feito, aliás, à imagem e semelhança de Deus. Então o homem tinha relacionamento com Deus. Deus ia na viração do dia e conversava com o ser humano. Dava ordens, falava, ouvia. E o ser humano tinha essa relação com um ser transcendente, com um ser espiritual, que não é matéria. Deus não era ser material. E ao mesmo tempo ele tem relacionamento com o ser material, que é os animais, o mundo em que ele está. Então esse é o ser humano, um ser com dimensões para se relacionar com o espiritual e com o aspecto material. Devido ao pecado, à queda, quando Adão e Eva desobedecem, e percebe, sempre a gente remete à criação queda, porque esses são os pilares da fé. Criação, queda, redenção e consumação. É como se fossem 4 colunas das Escrituras. Todas as vezes os assuntos vão dialogar nesses pontos. Então, que nós temos fé, o ser humano tem uma certa crença por causa de quem ele é criado dessa forma. Mas essa crença foi afetada por causa do pecado. Desde a queda, olha Romanos 1, nós vimos isso bastante
quando nós falamos da revelação geral, né? Olha o verso 18, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, detém a verdade pela injustiça. Então o ser humano, ele sufoca, essa expressão detém é a ideia de suplanta, sufoca no texto hebraico. É como se tivesse uma força maior sufocando algo que existe. Então ele faz isso. Ele detém a verdade que existe pela injustiça. Por quanto que de Deus se pode conhecer, manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então o ser humano, ao contato com a criação, por ser um ser sobrenatural também, um ser espiritual, com dimensão espiritual, ele então iria se relacionar com as coisas criadas e saber que o Criador fez isso. Iria adorar a dimensão espiritual que existe ao contemplar a dimensão material ou natural. Mas isso se inverteu. Olha lá o verso 20. Tais homens são por isso indesculpáveis. Por quê? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, nem deram graças. Antes tornaram-se obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, e mudaram. Preste atenção no que você vai ler. Eles mudaram a glória do Deus incorruptível em Então eles, em vez de adorar o Deus Criador, eles passaram a adorar a criatura. Olha o verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram, adorando o qual é bendito eternamente. Amém. É interessante que ele usa a palavra adorando. O ser humano, ele é um ser que adora. Nós costumamos dizer muito assim, o ser humano é um animal racional. E aí a ciência tenta dizer que isso é que distingue o ser humano das demais criaturas. Não é esse o aspecto bíblico. O ser humano, o que distingue ele das demais criaturas é que o ser humano é um ser religioso. Ele é um ser que tem uma dimensão espiritual para adorar. Desde a queda, essa dimensão foi contaminada. E em vez de adorar o Deus verdadeiro, ele adora a criatura. Então todos adoram alguma coisa. Todos creem em alguma coisa. Nesse sentido, a fé passa a ser crer em qualquer coisa. Por isso que as pessoas têm fé, elas mudam a palavra, dizem, eu não tenho fé, mas eu acredito em. Elas estão depositando uma confiança, uma esperança em alguma coisa, mas desde que houve o pecado no mundo, não é mais dimensão para Deus, passa a ser a dimensão para as coisas. E com isso cria-se idolatria. Por isso que em todos os lugares as pessoas adoram alguma coisa, ou adoram a ciência, ou adoram a própria razão, adoram o próprio homem. Ela crê em alguma coisa para viver, porque nós fomos feitos seres para ter uma crença. Então ter uma crença faz parte de quem é o ser humano. Quando eu falo uma crença, eu não estou dizendo necessariamente um credo religioso, articulado, ir a uma igreja ou não ir. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo da dimensão de você acreditar em alguma coisa para viver. Aliás, Eclesiastes vai dizer, se você não crê no Deus que está acima do sol, tudo é vaidade. Porque aonde você botar a sua confiança é capaz dele tirar no livro de Eclesiastes. Então é isso que a gente precisa entender quando a gente vai trabalhar de fé. É isso que a gente precisa entender quando a gente conversa com pessoas. Porque as pessoas usam palavras sinônimas, mas com significados totalmente diferentes. Palavras iguais, fé. Mas o significado de fé na boca de uma pessoa é uma coisa, o significado de fé na boca do outro é outra.
Às vezes toda pessoa diz, eu tenho fé em Deus. Aí você diz, que bom, então é nosso irmão, tem fé em Deus? Não, você tem que tentar entender que Deus é esse que ele está dizendo que ele crê. E aí aos poucos você vai perceber que muitos desses estão tendo fé em um Deus. Você diz, mas da onde ele tirou essas coisas sobre Deus? Então isso não é fé, isso é uma crendice com roupagem evangélica. Está cheio disso. Crendices com roupagem evangélica. Tem pessoas que têm essa ideia de pensamento tão positivo que ela passa a crer na fé. Tem uma música secular que diz, com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E aí ele vai cantando, com fé eu vou, com fé eu vou. Mas percebe, ele não está definindo o que é fé, ele só está dizendo que acredita em alguma coisa, porque acreditar na fé dá certo. Não é isso, e isso tomou conta dos corações das pessoas. De um ato de crer, sem entender o que é. Filosoficamente, falaram de um salto no escuro que o ser humano precisa dar. Chega um determinado momento que ele tem que dar um salto no escuro. Não, nós não cremos em fé dessa forma. Nós cremos na fé à luz de Hebreus 11. Convicção de fatos. Certeza de coisas que se esperam. E realmente elas existem. Você pode provar? Sim. Como? Através das Escrituras. Aí você diz, não, eu gostaria que fosse provado assim, através de um experimento científico. Não, aí você está no ambiente da matéria, do que precisa ver. Mas a fé não é dissociada daquele que revela sobre si, que é o próprio Deus. Então, tendo feito toda essa introdução aí sobre fé, e lembra, você vive em um mundo assim. Por isso que é comum, tem pesquisas religiosas disso, pessoas que no domingo vão numa igreja católica ou numa igreja evangélica, vão na igreja católica, no outro dia da semana ele vai numa igreja evangélica, depois ele vai na igreja evangélica que tem a campanha de não sei o quê, depois ele vai lá no centro espírita, e aí ele passa por todas as matrizes religiosas, porque ele diz, eu tenho muita fé. Não, ele não tem muita fé. Ele tem essa dimensão que eu já expliquei, de ter a necessidade de se relacionar com o espiritual, mas por causa do pecado, ele está tendo crendices mais dissociada possível. Alguma dúvida nessa primeira parte? Então, olha como que a confissão de fé vai trabalhar agora a fé nessa outra perspectiva, a fé verdadeira. Vamos ler? A graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da sua alma, é obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles. E é ordinariamente operada pelo ministério da palavra, por este ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Então esse é o primeiro parágrafo, ainda há mais dois, que a gente vai detalhar, mas já vamos olhar um pouquinho mais com detalhes para este primeiro parágrafo. Então essa fé de crer na pessoa certa, que é Jesus Cristo, essa fé de confiar na pessoa certa. Fé envolve conhecimento, precisa saber sobre alguma coisa. Fé envolve confiança, de depositar a sua expectativa em algo. E fé envolve expectativa de que aquilo vai acontecer. Então essas dimensões estão envolvidas num ato de ter fé. E esse fato de você crer na pessoa certa, confiar na pessoa certa e esperar as coisas da pessoa certa, isso só pode acontecer por obra do Espírito Santo no coração dos seres humanos. Inicialmente, o ser humano, desde a queda, ele foi tomado por essa sensação de idólatra. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 2. E aí você percebe aqui o quanto que estão conectados, né, os assuntos. Nós já vimos a doutrina do pacto, nós vimos a eleição, vimos os decretos de Deus. Tudo isso vai dar fundamento para chegar a esse ponto
onde você vai ver que o Espírito é quem precisa gerar a fé verdadeira no coração de algumas pessoas. 2,14, vamos ler? 1 Coríntios 12, verso 14. Leiamos. Ora, o homem natural, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Percebe a condição do homem natural, do homem sem a ação do Espírito Santo no coração dele. Ele não consegue compreender as coisas espirituais. Quando ele está dizendo de coisas espirituais, nós estamos falando das coisas espirituais corretas. Porque ele vai buscar em coisas espirituais, mas naquelas crendices, ao ponto de na Índia, por exemplo, a vaca ser um animal sagrado. Então ele tem espiritualidade? É, uma espiritualidade, mas não a verdadeira espiritualidade. Ele tem fé? A gente diria, não, ele tem crendice. Essa dimensão de crer em algo voltado para aquilo que não é revelado. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E aí você começa a entender a dificuldade nossa, enquanto cristãos, em um mundo. Porque aqueles que não estão em Cristo, ou que o Espírito Santo ainda não trabalhou no coração deles, eles não vão aceitar o nosso discurso. Eles não vão aceitar a nossa pregação. Vai ser sempre loucura para eles. Loucura para eles. Olha 2 aos Coríntios, capítulo 4 também. Olha o verso 4. Eu vou ler o verso 3, para a gente entender, né? E aí os irmãos leiam, por gentileza, o verso 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Vamos ler? Nos quais... Então, é gritante que Deus existe, é gritante que Deus se revela. A questão não está no tanto que Deus se revela. Deus se revela na criação, Deus se revela com pessoas falando da palavra de Deus. A questão está na condição espiritual daquele que a recebe. Ele está cego. O Deus deste mundo, que é Satanás, cegou o entendimento dele. Cegou o entendimento dele porque lá em Gênesis 3, o nosso representante Adão ouve a voz de Satanás, que está personificado na serpente, e desobedece a Deus. Deus então os entrega na condição de mortos espiritualmente. Eles estão debaixo do domínio, do controle do Deus deste século, que é chamado de Satanás. Então ele cega o entendimento ao ponto de não ser capaz de ver. Se você pega uma pessoa que é cega mesmo da visão, não consegue ver, e aí você a leva diante de um lugar muito bonito, ela não vai conseguir ver. A questão não está naquilo que está fora dela. A questão está na capacidade dela de ver. De enxergar. Essa é a metáfora bíblica. Então, a grande questão, por que as pessoas olham para as mesmas coisas que nós olhamos e reagem diferente? Porque um tem habilitação espiritual, foi habilitados espiritualmente, ou foram dados a eles olhos espirituais para enxergar. A outros, eles estão cegos. Estão cegos. Mas estão cercados da revelação de Deus o tempo todo, por causa do mundo que foi criado por Deus. E aí eles vão adorar a criatura. Então é isso que a confissão está dizendo. A graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da sua obra, da sua alma, é obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles. Olha, por exemplo, o texto de João, capítulo 4. Olha João, capítulo 4. Tendo mostrado a condição natural, olha então essa condição o homem sendo habilitado a crer. Olha João, capítulo 4. João 4, 44. Vamos ler?
Assim, quando chegou a Galileia, perceba, Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. É uma afirmação, um dito muito comum que existia. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam. Por que eles receberam? Porque viram as coisas que ele fizera. Eles tiveram olhos abertos para ver o que eles fizeram. Lembra dos fariseus? Os fariseus vão ver Jesus fazer milagres. E vão dizer, ele faz por poder de Beelzebu. O mesmo fato acontecendo, uns os recebem, outros dizem, ele faz isso pelo poder de Beelzebu. João capítulo 1 vai dizer, aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é esse ato de ter esse poder, faz com que a gente reaja diferente aos mesmos fatos em que nós estamos inseridos. Olha mais um texto. Olha Efésios capítulo 1, verso 17. Olha esse processo que Deus faz, então, de tornar isso possível, enxergar as coisas espirituais na dimensão correta. Olha Efésios capítulo 1, verso 17. Vamos ler? Deixa eu ler o 16, ó. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. O que é que Paulo orava? Para o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha o tanto de palavras relacionadas com entendimento, ó. Espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento. É intencional essa série de palavras. Paulo está dizendo, o que eu oro é para que vocês possam enxergar as coisas como elas são. O nosso problema está em não conseguir enxergar as coisas como elas são. Olha o verso 18. Iluminados para o quê? Tudo isso feito para que chegasse a esse ponto. Para saberdes qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele diz, eu oro para que vocês compreendam tudo isso aqui, ó. Vocês compreendam aquilo para o qual vocês foram chamados, o poder de Deus. Michael. Oi, pastor, a gente vê em algumas questões, né, as pessoas falam, ou vão pregar o evangelho, poxa, eu prego, né, e as pessoas não creem. Por que elas não creem, né? Essa questão da possibilidade de Deus estar dando entendimento, Deus estar abrindo o coração das pessoas. O próprio Salmo 119, no versículo 18, que ele fala também sobre Deus desvendar os olhos, né? Desvenda os meus olhos para que eu contemple a lei. É igual Calvino, ele disse sobre a questão de orar e labutar. A gente estuda as escrituras, né? Porque a gente precisa estudar. São um livro de contexto humano, mas a gente precisa da ação do Espírito Santo para que também abra, né? Desvenda os nossos olhos, para que a gente venha entender a lei de Deus, para que a gente venha entender o Evangelho. Então, toda essa participação, seja em descrente, seja de entender a lei de Deus, para os crentes, para entender as Escrituras, Deus precisa revelar. Precisa revelar. Por causa da queda. Aquilo que acontece em nós, quando nós pecamos, né? Quando nós pecamos. Olha o texto de Romanos capítulo 10. Olha Efésios ainda. Estamos em Efésios? Olha Efésios 2:8, um texto muito conhecido. Provavelmente que o presbítero Farley tinha pensado, né? Olha Efésios 2:8, quando eu perguntei sobre fé. De fato é um texto clássico. Vamos ler? Porque e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isto aí é essas duas coisas, a salvação e a fé. Isto que foi feito não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé é um dom que Deus concede. Olha Tito, capítulo 1. Tito 1:1. Paulo, servo de Deus
e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé. Preste atenção agora, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus. Então a fé não é de todos, a fé é dos eleitos de Deus. Paulo, em nenhum momento, Paulo tinha na mente dele de que o ministério dele era fazer com que as pessoas crescem por si só. Ele tinha claramente que o ministério dele era promover a fé no mundo em que ele estava, de um grupo específico, que eram os eleitos de Deus. Paulo sabe quem são os eleitos? Não. Paulo anunciava o evangelho a todos, a todos. Ele não foi chamado para pregar só aos eleitos. Ele prega a todos, mas ele sabe que a fé vai ser promovida apenas no coração daqueles que Deus escolher. Naturalmente o homem está cego para a mensagem do evangelho. Isso aqui é o combustível para que a gente se envolva em fazer pregação do evangelho, em evangelizar, em falar de Deus para as pessoas. Porque se não fosse isso, na primeira resistência, na primeira resposta negativa, a gente iria ou mudar o conteúdo, ou iria então desistir. Paulo não, Paulo passava em cidade e podia ser apedrejado. Ele continuava a pregar em outro lugar. Ele diz, não importa a reação não depende de mim. A reação depende do que Deus vai fazer no coração daquelas pessoas. Agora o que cabe a mim é pregar o evangelho. Por quê? Porque qual que é o meio que Deus vai usar para que essa fé seja operada? Olha lá o que a confissão vai continuar dizendo. Ó. A graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer, para a salvação da sua alma, é obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles. Eu poderia citar vários textos, lembra lá de Lídia? O Senhor abriu o coração de Lídia e tal. Então tudo é obra de Deus. Vamos ler agora? E é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Então como que Deus vai fazer para que gerar fé? Fazer com que vire essa crença para um lado e inverter para o lado certo. Ordinariamente, ele vai fazer isso mediante a palavra dele, a pregação da palavra dele. Então o meio que Deus vai utilizar é as escrituras. Olha Romanos capítulo 10. Todos nós temos a tendência de queremos cortar partes das coisas, aquilo que nos agrada, né? A gente escolhe aquilo que nos agrada. A gente vai num restaurante, tem lá várias opções de comida, você vai e escolhe aquilo que você gosta. Não tem nada de errado com isso. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não ter essa mentalidade seletiva ao ouvir a palavra de Deus. E às vezes a gente faz isso, a gente ouve um sermão, a gente só pega um pedaço do sermão, aquilo que a gente gostou. Ou então igual aqui, quem opera o Espírito Santo, quem opera a fé é o Espírito Santo. Aí você diz, então eu não preciso nem pregar, pastor. Quem for eleito vai crer. Mas não é essa a verdade. A verdade é que Deus opera a fé no coração mediante a pregação da palavra. Então precisa existir a pregação da palavra. A gente não pode cortar, né, as partes das doutrinas. Olha Romanos 10. Olha o verso 12, nós vamos ler aí até o verso 17. Porque, pois, não há distinção entre judeus e gentios, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. 13, porque será salvo. Para invocar ele precisa ter o quê? Fé. Sem fé ninguém vai invocar Deus. Sem fé ele vai invocar outras coisas. Ele vai confiar em outras coisas. Então todo aquele que invocar o nome de Deus é salvo. Mas só vai invocar aquele que tiver tido essa operação de fé. Olha o verso 14. Como, porém, em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão? E como pregarão? Como está escrito, conformosos são os pés do que anunciam coisas boas. Ele está dizendo, a declaração de salvação é o resultado último de uma sucessão de coisas. A pessoa vai invocar, mas como vai invocar se ela não ouviu?
Como que ela vai ouvir se alguém não pregou? Como que alguém vai pregar se não foi enviado? Por isso que Jesus reúne os discípulos e diz: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Por isso que após a ressurreição ainda Jesus está para subir aos céus, e ele diz: é agora que o Senhor vai restaurar esse reino aqui? Aí Jesus diz: não importa o tempo que o Pai guardou por sua exclusiva autoridade. O que vocês precisam é fazer uma coisa: ser minha testemunha. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Testemunhar é falar, dizer sobre alguma coisa. Está dizendo, você vai anunciar. Então todos nós fomos enviados para anunciar. Por isso que em algum momento, alguém a quem nós anunciamos, ele vai ouvir, ele vai entender, e ele vai invocar, e aí ele vai ser salvo. Olha o verso seguinte, verso de número 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé só vem pela pregação, pelo anúncio da verdade de Deus. E a pregação tem que ser pela palavra de Cristo. Então, se você pensa em como que a gente faz, pastor, para converter alguém e tal, é só pregar as Escrituras. Não estou dizendo que só pregar ele vai salvar, ele pode não se salvar, porque talvez Deus não deu fé a ele. Ele não é um eleito, aí não cabe a você. Mas você não tem outra arma para utilizar para que alguém se converta, a não ser as Escrituras. Porque o meu objetivo, o seu objetivo, não é termos adesão. Adesão é fácil de conseguir. Você faz promessas, e isso e aquilo, e as pessoas aderem à sua promessa. Mas isso não é conversão. Conversão só acontece se a pessoa crê na palavra de Deus. Do contrário, ela vai ter crido em outras coisas. Como eu disse, Deus é uma palavra muito genérica no nosso tempo. Todo mundo aí, se você perguntar, sair fazendo uma pesquisa, provavelmente 95% vai dizer que crê em Deus. Aí você vai dizer, então eu nem preciso pregar, pastor, ele crê em Deus? Ele já está até salvo, né? Porque ele crê em Deus. Não, quem é esse Deus que ele está dizendo que crê? Baseado em quê, percebe? É o Deus das Escrituras. Se não é o Deus da Escritura, é uma idolatria. É um Deus imaginário. E quando a igreja abraça essas ideias de Deus imaginário, a igreja acaba passando vergonha, porque a igreja faz promessas que Deus nunca fez. Eu posso ter fé que eu vou estar vivo amanhã? Posso ter fé que eu vou estar vivo amanhã? Fé nesse contexto bíblico? Não. Deus prometeu para mim que eu vou estar vivo amanhã? Ele nunca fez essa promessa. Eu tenho expectativa de que eu vou estar vivo amanhã. Eu não vou viver achando que eu não vou estar vivo amanhã. Eu vou planejar. Jesus não tem nada de errado com isso. Tem que planejar mesmo. Mas lembra que Tiago diz? Sempre deve dizer, se Deus quiser, eu farei isso, aquilo outro. Porque aqui não tem promessas de Deus para aquilo lá. Agora, o que eu posso ter fé? Se eu estiver vivo, Deus cuidará de mim. Isso ele prometeu? Sim, sim. Então, fazer essas separações evita de frustrações. Tem crente frustrado com Deus por coisas que Deus nunca prometeu. Deus nunca prometeu isso. Deus disse, no mundo tereis aflições. Deus diz, todos os que querem viver piedosamente serão perseguidos. Então essa é a realidade para nós. Agora, ao mesmo tempo, ele diz, você terá uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que é diferente da do mundo. Então, nós precisamos conhecer a palavra, porque muitas vezes a gente não desfruta de paz, de tranquilidade, de uma vida plena, porque a gente não conhece aquilo que Deus tem prometido para nós. E a gente vive tão apavorado com coisas, que a gente não conhece o que Deus falou. Está escrito lá para nós. E ao mesmo tempo, tem gente que tem tantas expectativas, que Deus nunca disse que Ele vai fazer isso. Então, fé é restrito a um fato, aquilo que está nas Escrituras. Fora das Escrituras, você não deve exigir de ninguém que ele tem que crer que vai ser assim. Está na Bíblia?
Não. Então como é que você vai dizer que é? Então isso precisa estar bem alicerçado. Tranquilo quanto a essa parte? Então, como que a fé é uma obra do Espírito Santo nos corações dos eleitos. 2, a fé é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. E a fé é fortalecida pela oração, pelos sacramentos. Olha lá a continuidade do texto da confissão. Por este ministério, o ministério da palavra, bem como pela administração dos sacramentos. Quais são os sacramentos? Ceia e batismo. E pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Não é criada. A fé não é criada. A fé é gerada por Deus. Qual é o método? A pregação da palavra. E aí essa fé que existe, ela pode ser aumentada e fortalecida através dos sacramentos e da oração. Quanto mais nós oramos, a gente está em conexão em termos a nossa fé aumentada. E a fé não é a fé de que a nossa oração vai produzir o efeito, senão a gente está crendo na oração e não em Deus. E quantas pessoas não acreditam no meio em si? Por isso alguém diz, faz 10 Ave Maria, ele vai fazer 10. Vai na igreja 7 correntes, ele vai fazer as 7. Ele está acreditando que se fizer tal coisa, aí dá certo. Então a gente não está confiando em Deus que vai utilizar das coisas, mas nas coisas em si. Não, a oração não é o objeto da nossa fé. A oração é o veículo em que nós exercemos a nossa fé até a pessoa de Cristo. A nossa fé está em Deus. E à medida em que a gente faz os exercícios espirituais, que é simples, pregação da palavra, sacramentos e oração, a nossa fé é aumentada. É por isso que quando pessoas estão afastadas da igreja, diz, poxa, por que você está afastado? Diz, eu estou tão desanimado. Sim, você está desanimado, porque você não está tendo pregação da palavra, você não está tendo sacramentos e você não está orando. Não tem como a sua fé estar forte. Então, os meios estão vinculados ao fortalecimento da fé. Dúvidas? Posso passar? Rapidinho, olha Lucas 17. Lucas 17, verso 5. Só um texto dentro dessa ideia de desenvolver, a nossa fé. Olha o versículo 5, vamos ler? Versículo 5. Então, aumenta-nos a fé. Então é um pedido a Deus. Deus, aumenta-nos a fé. É interessante o contexto em que esse pedido é feito. O que Jesus tinha falado antes, que fez com que os discípulos dissessem, Senhor, aumenta-nos a fé. Olha lá o verso 3. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier-te contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Então quando Jesus falou da necessidade de perdoar, aí os apóstolos disseram assim, se é assim, Senhor, aumenta a fé. Aí você vê, assim, às vezes a pessoa acha que a fé tem a vincular com grandes movimentos. A fé tem a ver com coisas tão simples do nosso dia, quanto perdoar. E aí diz, aumenta-nos a fé. E quando você vê isso, talvez você pense igual os discípulos, dizendo assim, a gente precisa ter uma fé enorme, para poder fazer isso. Olha lá o verso 6, Respondeu-lhe o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este amoreira, arranca-te e transplanta-te ao mar, e ela vos obedecerá. Então ele está dizendo assim, vocês estão achando que vocês estão com a fé muito elevada, e aí vocês precisam então, para chegar a esse nível que eu estou exigindo, aumentar muito. Se você tivesse um pouquinho só, você já era capaz de fazer isso. Ele está usando de ilustração, para dizer o quanto que a nossa fé é fragilizada, porque a gente não usa os meios. Pregação da palavra, que é leitura bíblica, sacramentos e oração. Vamos adiante? Segundo, quem pediu a palavra? Só o microfone. Só um minutinho, Jeane.
Jeane. Jesus aqui afirmou que eles não tinham fé? Não é que eles não tinham, eles tinham uma pequena fé. Uma pequena fé. Uma pequena fé. E essa fé deles ia ser muito trabalhada. Jesus aí não tinha nem morrido e ressuscitado. Esses homens ainda nem sabem quem é Jesus realmente. Eles têm, você vê, Pedro tem grandes expressões e ao mesmo tempo grandes atos de negação. Então é uma fé que vai ser amadurecida. Mas esses homens não são como os descrentes. Eles estão do lado de Cristo. Eles estão ouvindo de Jesus. Eles estão aprendendo de Jesus. Eles não dizem, esse homem tem demônio, como os fariseus estavam dizendo. Mas eles ainda precisavam aprender. Essa fé deles precisava amadurecer. Vai ser muito amadurecida quando o Espírito Santo é derramado, em Atos 2. Que aí eles vão enxergar o que era para acontecer. Até aí, muito dessa fé era vinculada com uma expectativa messiânica. Porque havia promessas de um Messias que vem para reinar. E tem, né, no Antigo Testamento, cheio de promessas. Só que esse reinado a gente sabe que é na segunda vinda de Cristo. Isso não era fácil para entender naquele primeiro momento. Então quando diz, ele é o Messias, quando Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Cristo é o ungido, o Messias. Essa é uma expressão que está dizendo, é a promessa de Davi, é você. Jesus disse que isso foi extraordinário, ele disse, não foi carne e sangue que tu revelou, foi meu Pai. Ninguém estava tendo essa compreensão perfeita, você teve. Mas Pedro ainda achava que isso aí ia conduzir Jesus a libertar o império. E aí nesse mesmo contexto, o texto diz, a partir daí Jesus começou a ensinar a eles que era necessário ir para a cruz. E Jesus, em Mateus 16, aí, que é esse texto, ele proíbe, é interessante isso, ele fala para Pedro, não conte a ninguém. Aí a gente fica só, como assim? Jesus está mandando não contar que ele é o Cristo? Esse é o problema de ler a Bíblia sem os textos, né? Jesus não está proibindo eu e você aqui de contar que Jesus é o Cristo. Ele está proibindo Pedro, porque a ideia de Cristo é uma ideia ainda muito distorcida do que eles esperam. Eles querem, se falar que Jesus é o Cristo, eles vão cada vez mais querer torná-lo rei. Tanto é que ele começa a dizer, agora é necessário então que eu vá a Jerusalém, morra, seja crucificado. Aí o mesmo Pedro, no capítulo 17, se não me falo, 16 ainda, ou 17, vai virar para Jesus e vai dizer, de modo nenhum você vai para a cruz. Cruz não. Aí Jesus diz, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Então Cristo e cruz não parecia coisas combinarem. Não combinarem. Então essa fé deles vão ser amadurecidas muito, muito ao longo do desenvolvimento. Aliás, tem um livro do Heber Júnior, baseado em Pedro, eu ainda não tenho, é lançado recente, Pedras Vivas. Quem quiser me dar de presente pode, tá aí a dica, ó. É da editora Monegismo, tal. Mas você me avisa, senão depois eu acabo comprando, avisa e tal. E eu sei do livro porque ele é meu professor e tal, e ele já deu algumas palestras sobre isso. Ele vai pegar exatamente Pedro e vai mostrar o quanto que Pedro cresceu na fé. Entre o Pedro dos Evangelhos, os episódios com a carta. E aí ele vai pegar temas que Pedro relaciona assim, como é que Pedro cresceu nessa área. É muito curioso essa abordagem dele. Então quem quiser me dar o livro, Pedras Vivas, para o pessoal que está online, é uma brincadeira do pastor com os membros aqui da igreja. Daqui a pouco vai dizer, o pastor fica pedindo o povo lá livro. Ok, vamos adiante. Segundo aspecto aqui dentro de fé, que vai ser um desenvolver, né, de certa forma. Por essa fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus, que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado. Só um minuto. Nós admitimos isso, nós cremos dessa forma. Se você estiver num ambiente de descrentes, apologetas, eles vão dizer que o nosso pensamento ele é circular. O que é um pensamento circular? Ele parte de um pressuposto, afirma uma coisa, afirma outra, e depois ele afirma a mesma coisa que ele havia afirmado para validar o anterior. É basicamente isso mesmo. Aliás, todos os sistemas de mundo é isso. A diferença é que dentro do nosso, nós cremos e admitimos porque a Escritura aponta para isso. Por exemplo, como é que a gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Em última instância. Como que a gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Pela fé. Pela ação do Espírito que nos convence que ela é a palavra de Deus.
Eu não estou dizendo que não exista bons argumentos. Existe, é um dos livros mais atestados em termos de manuscritologia do que qualquer outra obra praticamente. É um livro com uma série de argumentações que depois, se você quiser, a gente conversa sobre isso. É um livro de diversos autores, de diferentes épocas, escreveu a mesma história, você não encontra contradições dentro da grande história que está sendo proposta, e várias coisas. É um livro que permeia culturas e tudo mais. Então, vários argumentos. Mas nós não cremos que é a partir desses argumentos que alguém é convencido que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque, afinal de contas, nós cremos que alguém só pode crer em Deus através do quê? Da fé. Se a gente crê que alguém só pode crer em Deus se o Espírito agir no coração, e se o meio para isso é a palavra de Deus, então alguém só pode crer que a palavra de Deus realmente é a palavra de Deus pela fé. Isso não anula os nossos raciocínios, como eu disse, tem vários livros bons, mas a gente parte desse pressuposto, porque é isso que o próprio livro nosso diz. Se você pegar a Bíblia e dizer que a Bíblia diz que ela se convence, não, ela sempre parte do pressuposto que ela é a palavra. Os profetas dizem, assim diz o Senhor, e pronto. Gênesis 1 começa, no princípio criou Deus, não diz assim, como que era Deus antes? Sabia que Deus existia? Não, ela começa afirmando. Hebreus diz, pela fé, cremos que o universo foi formado. Então o livro o tempo todo diz isso. Se nós partíssemos de um outro pressuposto, nós estaríamos dizendo que a nossa mente não foi afetada pelo pecado. Se racionalmente era possível provar que a Bíblia, e aceitar, não apenas provar, mas aceitar que a Bíblia é a palavra de Deus racionalmente, a gente está jogando por terra a doutrina da Bíblia de que o homem é depravado na sua mente, que os seus raciocínios foram obscurecidos. Então, por isso que, na verdade, tem muitos elementos para esse embate. Porque os demais, que é um racionalista, por exemplo, ele crê a partir da razão, mas ele vai ter que dar um salto de fé de crer que a razão é a base. Todo mundo tem que crer em algo para partir do seu ponto. A gente crê e o próprio sistema nosso diz que é assim. Então a gente está dizendo e não estamos negando o nosso fundamento, ao contrário do descrente que muitas vezes quer dizer o contrário, né, de querer neutro no seu raciocínio, que tem uma lógica externa. O que garante, quem diz que o padrão é a lógica? Ele tem que recorrer a um raciocínio circular. E tantos outros, o empirista, que tem a ver com a experiência e tudo mais. Tem um livro do John Frame sobre apologética, para quem gosta, que está talvez nesse meio, né, meio universitário e tudo mais, um livro sobre apologética do John Frame, muito interessante, onde ele vai pegar as correntes de pensamentos. Irmãos, em última instância, a grande questão da humanidade ou das pessoas não é entre fé e razão, é entre crer e crer, entre crer de uma forma ou crer de outra forma. Todo mundo está crendo em alguma coisa. Nós cremos nas Escrituras, que ela é a palavra de Deus para nós. Outros vão crer em outras coisas para ser o fundamento do seu pensamento, mas ele está tendo um ato de acreditar em alguma coisa, um ato autônomo. Olha Tessalonicenses, rapidinho. Tessalonicenses. Eu não vou gastar muito tempo aqui, porque essas afirmações, como eu disse, a gente viu bastante também quando Bíblia. Lembra, a gente tem, aqueles que quiserem, tem lá no site da igreja, no canal do YouTube, algumas aulas sobre a Escritura, qual que é o lugar da Escritura, por que ela é palavra de Deus, e aí tem várias coisas, né? Mas aqui o que o autor quer mostrar é essa relação da fé para receber a palavra de Deus. Afinal de contas, por que é que você vem aqui no domingo, senta, abre esse livro? Porque você crê que esse livro é a palavra de Deus. Senão você não faria isso. Olha primeiro aos Tessalonicenses. Pode falar, Carla. Capítulo 2. Talvez o senhor já tenha até respondido essa pergunta numa outra oportunidade. Pode perguntar. Mas quando o senhor fala assim, que existe a crença, né, e a fé, a crença e a crendice, né? Então, nesse sentido, não existiria, ou eu não sei definir corretamente, o termo ateu.
ele existiria, não existiria, porque se a gente tem a fé e uma crença e uma crendice, mesmo o ateu, Pois ele então, acredita em alguma coisa. Mas ele crê em alguma coisa. Provavelmente, Exatamente. Ele boa não tem parte a deles- fé bíblica. Isso. Assim, só tem a fé bíblica quem é um eleito. Não é só o ateu. Qualquer outro que não foi um eleito não tem a fé bíblica. Agora, por que eu dei um passo atrás? Essa dimensão de acreditar. Por exemplo, por que é que existem tantas teorias de conspiração das mais variadas, em vários variados lugares? Porque o ser humano tem a tendência de acreditar. Ele acredita em alguma coisa, ele soube, ele foi lá atrás. Não, ele acredita, simplesmente acredita. Nós fomos feitos para acreditar. Porque isso é a nossa dimensão espiritual. Nós não somos só matéria, somos feitos seres imateriais. Essa dimensão de acreditar, ela pode ser direcionada para as coisas criadas, e aí virou uma idolatria, ou ela é direcionada para Deus. E só vai ser direcionada para Deus a fé verdadeira. Essa direcionar para Deus é o que a gente chama de fé verdadeira. E isso vem de vós, não é dom de Deus, não de obras. Isso só vai acontecer porque o Espírito agiu no coração. Tudo isso que eu estou falando é por causa da queda. Se não tivesse queda, todos iam olhar para o mundo e dizer, olha que maravilha da criação de Deus. Mas como houve pecado, eles olham para o mundo e começam a adorar ou o mundo, ou começam a adorar a si próprios. Qual é o ponto de, quando eu falo adorar, é o ponto de referência para ver todas as coisas. Um ateu, normalmente, ele vai partir de um ponto de referência dele, da mente dele, da ciência. Mal sabe ele o quanto de divergência tem na ciência, mal sabe ele as várias correntes, mal sabe ele que, em última instância, é um ato que ele está crendo, ele está preferindo acreditar nessa corrente científica do que em outra. Entendeu? Isso é um ato de acreditar. O Salmo vai dizer, o Salmo 53, se não me falha a memória, diz o insensato em seu coração, não a Deus. Corrompe e faz todas as coisas. Naturalmente o ser humano não é um ateu. Naturalmente ele tem que crer em alguma coisa. E ele vai sufocar isso por outra coisa. E aí as razões são várias. Às vezes uma decepção na vida. E às vezes é uma questão moral. Porque você saber que você tem que prestar conta diante do Criador, isso é assustador. É porque as pessoas não pensam nisso. E é isso que eu tenho trabalhado muito em Eclesiastes, quem tem vindo. Eclesiastes diz assim, esquece Deus um pouquinho, vamos pensar no mundo debaixo do sol. Esquece Deus. Aí ele começa, vamos fazer sentido no trabalho. Aí diz, rapaz, você trabalha, você constrói, você faz. Aí quando você morre, você deixa para o outro. O outro você nem sabe se é sábio ou se é tolo, se ele vai cuidar daquilo. Aí diz, não, mas pelo menos as pessoas vão lembrar do meu nome. Ele diz, lembra não, passa a geração e a pessoa esquece. 2 ou 3 gerações ninguém lembra mais. Eu aqui, você não lembramos dos nossos bisavós, tataravós. Entende? Ele vai trabalhando várias coisas assim. Ele vai dizer, tudo é vaidade. Aí diz, então inteligência, saber. Aí foi até o videozinho que eu postei. Ele diz, olha, eu me apliquei a conhecer, saber as coisas. Eu cheguei à conclusão, o que é torto não se endireita. E o que falta não é possível contar. Ele diz, estudei, e é o homem mais sábio, Salomão, estudou tudo, ele diz, rapaz, e aí, tá, e o que você faz? Você não consegue resolver. Você sabe do problema, mas você não consegue resolver. O que é torto não se endireita. Eu até costumei usar, né, na escola, no culto, no estudo, ilustrações. Filhos de pedagogo, tem filhos com dificuldade de aprender? Pode ter ou não pode? Tem, não tem? Aí você diz, não, na nossa mente diz, não, comece, é pedagogo. Não é só, não estou dizendo que não ajude, tá? Ajuda e muito. Mas assim, tem coisas que a gente não consegue resolver. Médico, aí de repente alguém, um parente ou o próprio médico fica doente. Você diz, não, mas como você não é médico? Ele diz, tá, eu sou médico, eu não sou Deus. O mundo está quebrado, O que é torto não se endireita. Não se endireita. Então, Eclesiastes vai mostrando isso. Por isso que eu disse, em última instância, é em quem eu vou crer. Ou eu creio em Deus, ou eu creio na criação. Nas coisas criadas. E quando eu começo a viver pelas coisas criadas, eu vou me tornando parecido com elas.
Isso é o processo da idolatria. A gente se torna com aquilo que a gente adora. Nós adoramos a Deus porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e nos tornamos parecidos com Deus. Então, essa é a dinâmica da idolatria. Isso que eu quis dizer, em última instância, é em quem crê. Entendeu? Em última instância, é quem crê. Aonde crê? Onde está a fé, a confiança? Nós temos a confiança em um livro que Deus deu. A gente crê em Deus, mas através do livro que Ele deu. Sem esse livro, a gente não ia saber sobre Deus. E nem devemos crer num Deus diferente do livro dele. Aí a gente está criando aquilo que a gente quer crer. Mas as pessoas fazem isso. O tempo todo a gente tem que voltar e dizer o seguinte: realmente o que eu estou externalizando é aquilo que a Bíblia diz? Entendeu? Fora da Bíblia eu não posso dizer que é ou não é. Né? Ok? Vamos só fechar a leitura, irmãos? Por essa fé, então, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus, que fala... Nós não lemos Tessalonicenses, né? Vamos ler Tessalonicenses e eu volto domingo que vem aqui. Fica melhor. Olha Tessalonicenses capítulo 2. Olha o verso de número... Primeiro aos Tessalonicenses 2. Olha o verso de número 13. Olha Paulo dizendo: outra razão ainda temos nós, incessantemente dá graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra de que de nós ouvistes, que é de Deus. Paulo está dizendo, olha, a palavra que eu anuncio é de Deus. Mas vocês têm muita razão de agradecer a Deus. Por quê? Acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Ele diz, vocês tessalonicenses, quando vocês receberam o que eu escrevi, o que eu preguei, vocês não receberam como palavras de homens, vocês receberam como palavra de Deus. Ele diz, como verdadeiramente ela é. Porque vocês creem, vocês receberam desta forma. Eu e você devemos render graças a Deus, porque aprove a Ele tirar dos nossos olhos as vendas. Lembra que Paulo disse? Deus deste século cegou o entendimento. Eu e você cremos, enxergamos e vemos, não porque nós somos melhores do que os outros. Não, foi por graça de Deus. Agora, o mundo está brilhando de Deus o tempo todo. Não é falta de evidência da existência dele. É a ausência de olhos para poder enxergar. Vamos orar? Deus, nós somos gratos a Ti porque isso que nós temos de saber quem é o nosso Deus, de conversar contigo, como um filho fala com o pai, é um privilégio. Quantas pessoas neste mundo, ó Deus, vivem por aí prostrado em coisas criadas em vez de estarem voltados para o Criador. Por isso, ó Deus, queremos render a Ti a nossa gratidão e pedir que o Senhor possa fazer que nós tenhamos a disposição de utilizar os meios. Sabemos que o Senhor deu a nós um livro, o Senhor deu sacramentos, o Senhor propicia que nós tenhamos momentos de oração. Tudo isso, ó Deus, é para fortalecer essa fé que há em nós. Aumenta-nos, ó Deus, a nossa fé. Faça com que a gente creia verdadeiramente em todas as promessas que o Senhor tem para nós. E faça com que a nossa mente esteja cativa à Tua palavra. Livre, ó Deus, o nosso coração de confiar em coisas que o Senhor nunca prometeu. E livre, ó Deus, a nossa boca de criar em pessoas expectativas que o Senhor não disse que é. Nos ensina, ó Deus, a falar somente aquilo que o Senhor disse. E quanta coisa o Senhor já disse para nós. Nos faça, ó Deus, esperar o dia em que aquilo que o Senhor prometeu vai se tornar realidade diante dos nossos olhos. Até lá, aqueça o nosso coração com a fé que vem do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.